Olá pessoal, eu sou o professor Hélio, sou professor de Física do Colégio Ômega e hoje a gente vai dar continuidade aos estudos de Física do terceiro ano. Se vocês não assistiram a aula anterior, assistam porque ela é pré-requisito para essa aula. Na aula anterior nós vimos a introdução do estudo de eletrodinâmica, conhecemos o conceito da corrente elétrica e na aula de hoje nós vamos dar sequência. Então, a corrente elétrica, ao passar por circuitos elétricos, ela pode proporcionar alguns efeitos. Os principais são o efeito térmico, o efeito magnético, o efeito luminoso, o efeito químico. Temos também um último efeito ligado ao corpo humano chamado efeito fisiológico. Então, a ideia da aula de hoje é explicar um pouquinho o que é cada um desses efeitos e a importância dele para nós. Então, o primeiro, vamos lá, efeito térmico. O efeito térmico ele também é conhecido como efeito Joule. Ele é um efeito muito comum de ser visto no dia a dia, porque ele é o efeito usado pelas lâmpadas, né? No caso, temos aí uma lâmpada de tungstênio e essa lâmpada ela tem um filamento que, ao passar a corrente elétrica por esse filamento, ele é aquecido. E temos ali também uma resistência de chuveiro, que tem o mesmo objetivo. Ao passar a corrente elétrica por essa resistência, ela é aquecida. Por que isso acontece? Vocês viram na outra aula que a corrente elétrica são elétrons que fluem pelo condutor. Mas o condutor tem seus próprios elétrons, seus próprios prótons. Então, essa passagem de corrente elétrica ela não acontece de forma livre. Esses elétrons se chocam com os elétrons do próprio condutor e esse choque aumenta a vibração das moléculas do condutor e isso faz ele ser aquecido, certo? Outros exemplos aí de efeito térmico é o resistor elétrico, que é um componente de circuito elétrico, aparece com muita frequência em eletrônica básica. Outro efeito da corrente elétrica chama-se efeito magnético. É um efeito muito comum nos motores elétricos. Então, a corrente elétrica, ao passar pelos condutores do motor elétrico, ela produz um campo magnético ao redor desse condutor e esse campo magnético é usado para o funcionamento do motor elétrico. Eu não vou adentrar nas características do funcionamento do motor elétrico, porque a gente vai ter uma unidade especificamente para estudar o efeito magnético da corrente elétrica. Então, lá nós vamos ver exatamente como esse efeito ele possibilita o movimento desses motores. Lembrando que os motores elétricos eles são empregados em várias tecnologias que nós usamos no dia a dia, né? Desde ventiladores até os atuais carros elétricos. Pessoal, outro efeito da corrente elétrica, outro efeito que a corrente elétrica pode produzir chama-se efeito luminoso. Então aí eu trouxe como destaque a lâmpada fluorescente e a TV de plasma. Nessas duas tecnologias, a corrente elétrica ela é usada para produzir luz. Na primeira, na lâmpada fluorescente, essa corrente elétrica vai ionizar alguns gases e os gases ionizados podem liberar fótons, a energia luminosa. Um princípio muito semelhante acontece nas TVs de plasma. A diferença é que na TV, cada pontinho da TV, ele funciona como se fosse sozinho uma lâmpada, certo? Outro efeito muito comum da corrente elétrica chama-se efeito químico. Esse efeito, ele, apesar da gente estar falando na disciplina de física, ele é um efeito muito comum ao se estudar química, porque o exemplo mais comum é o da eletrólise da água. Eu coloquei ali ao lado a equação global da eletrólise da água. Ela é uma reação química que envolve a absorção de energia, então ela é uma reação endotérmica, e aí vocês podem perceber que a água, ao receber corrente elétrica, ela pode quebrar a sua estrutura, produzindo ali o gás hidrogênio e o gás oxigênio, certo? Efeito químico da corrente elétrica. Outro efeito muito comum da corrente elétrica, talvez um dos mais comuns, é o efeito fisiológico, porque ele é responsável pelo choque elétrico. Então, esse efeito fisiológico ele pode proporcionar algumas coisas no corpo humano. Uma delas é a dor. Então, quando nós sofremos um choque elétrico, nós sentimos dor.
Outra coisa que o choque elétrico, o efeito fisiológico pode proporcionar é a contração muscular. Então, funciona basicamente assim. Nosso cérebro ele se comunica com o nosso corpo através de pequenas descargas elétricas, que vocês já viram em biologia, chamado de impulsos nervosos. E quando o nosso corpo sofre um choque elétrico, o nosso músculo ele atende esse choque como se fossem essas descargas elétricas. Então, quando a descarga chega no músculo, ele se contrai. Então, é muito comum você ouvir alguém falar que tomou um choque elétrico e ficou agarrado no fio, né, onde estava sofrendo o choque. Porque a corrente elétrica que estava causando o efeito na mão, ela estava produzindo a contração muscular da mão da pessoa. Então, os impulsos nervosos não vão conseguir controlar e sim o choque elétrico vai contrair a mão, certo? Outra característica interessante aí do efeito fisiológico é a fibrilação do coração. Então, é um efeito que ocorre caso o choque elétrico ele atinja aí o tecido muscular do coração. E nesse caso seria uma consequência mais drástica, bem mais forte do efeito fisiológico, porque poderia trazer, a pessoa poderia chegar até a óbito, certo? Bom, pessoal, ao estudar a corrente elétrica, é um conceito muito interessante, né, que serve para a gente resolver algumas questões em eletrodinâmica, é o conceito de potência elétrica. Então, o que seria essa potência elétrica? Né? A quantidade de energia elétrica que um aparelho converte por unidade de tempo. É um conceito muito semelhante ao conceito de potência elétrica, ao conceito de potência que vocês viram no primeiro ano, né? É uma quantidade de energia ao longo do tempo. Ela é fundamental em eletrodinâmica para comparar o consumo e o desempenho de aparelhos e instalações. Então, quanto maior a potência elétrica, nesse caso, seria maior o consumo. O desempenho também, a gente pode avaliar o desempenho também pelo conceito de potência elétrica. Já que pegar um motor, por exemplo, um motor elétrico com uma potência maior, com certeza conseguirá realizar um trabalho maior do que comparado a um motor com potência menor. Mas fazendo só comparações superficiais, já que em motores elétricos, não só a potência, mas outras características têm que ser levadas também em consideração, certo? Essa potência elétrica, ela pode ser calculada. Então, a equação para calcular pede que você divida a quantidade de energia, representada ali pelo ΔE, pelo tempo que essa energia foi consumida. Adaptando essa equação para o caso da eletrodinâmica e usando corrente elétrica e tensão elétrica que nós vimos na outra aula, a equação ela fica P igual a U vezes I, onde o P nas duas equações é a potência elétrica, o ΔE é a energia aí consumida, o ΔT é o tempo para que essa energia seja consumida, o U a tensão elétrica e o I corrente elétrica. Bom, essas grandezas elas precisam de unidades. Se a gente levar em consideração o Sistema Internacional de Unidades, o ΔE nós precisamos medir em joules. Joules é a unidade de energia do Sistema Internacional. Ou usar apenas a letra J maiúscula. O ΔT é o intervalo de tempo, a gente tem que usar o segundo. E o U, que é a diferença potencial, volts. Ou a letra V maiúscula. E o I, como nós vimos na aula anterior, ampere, né? A letra A maiúscula. O próprio P, nós usaremos uma unidade chamada watts, ou o Wzinho ali ao lado, certo? Bom, para ilustrar, né, como essa equação ela pode ser usada, eu trouxe uma atividade. Então vamos fazer a leitura para a gente resolver. Então ele diz: uma lâmpada incandescente para uso residencial traz a inscrição 120 volts 60 watts, considerando que essa lâmpada seja instalada corretamente com a intensidade da corrente elétrica que a atravessa. Então, nessa primeira leitura, eu consegui identificar que ele está me pedindo uma corrente elétrica. Então, usando os símbolos, ele está me pedindo o I, certo? A corrente elétrica. Fazendo uma segunda leitura, eu consigo identificar que ele já forneceu alguns valores para mim. Ele disse assim, ó, traz inscrição 120 volts, 60 watts. Então, quem seria esse 120 volts? Seria o U, a DDP, a diferença de potencial, 120 volts.
e o 60 seria a potência, 60 watts. Bom, a equação que nós acabamos de ver consegue relacionar essas três grandezas. Era o P igual a U vezes I. Eu já tenho as informações, basta agora substituir na equação. Então, meu P 60, meu U 120 vezes I. Para descobrir o valor de I, vocês sabem que eu posso passar o 120 que está multiplicando I para o lado esquerdo da minha equação. Então eu posso simplificar essa equação cortando zero, né? Então eu vou ter 6 dividido por 12 igual a I. Bom, 6 dividido por 12, 6 é a metade de 12, então 0,5. Então eu tenho uma corrente de 0,5 amperes. Então, qual a intensidade de corrente elétrica que atravessa essa lâmpada incandescente? 0,5 amperes, certo? Bom, pessoal, para esse assunto é ideal que vocês façam a leitura do nosso livro, capítulo 28 do módulo 10. Ele tem informações sobre eletrodinâmica e ao final da leitura façam a atividade da página 27, certo? Então, atividade, página 27, e o capítulo aqui, 28, certo? Obrigado.